Olá, turminha! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso tema da nossa aula passada, tá? Tema 5 do nosso livro, capítulo 1, Revolução Industrial, agora pela terceira avaliação. Nós já vimos a questão da Revolução Industrial, onde ela ocorreu na Inglaterra no século XVIII, suas consequências, um resumo, no avanço tecnológico que ela causou e também nas consequências que ela trouxe. Nós vimos também as causas, tá? Enriquecimento dos donos das fábricas, o avanço dos países que se industrializaram e o declínio de países que não acompanharam esse desenvolvimento industrial, tá bom? Agora, aqui na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar as fases da Revolução Industrial. Foi na Inglaterra que o fenômeno da industrialização começou, e por isso a Revolução Industrial Inglesa foi pioneira. Vários fatores explicam as razões desta primazia. A Inglaterra possuía capital, ou seja, dinheiro, estabilidade política e equipamentos necessários para tomar a dianteira do avanço da indústria. Então, todas essas consequências, dinheiro, políticos, estabilidade política que puderam avançar na questão industrial e equipamentos necessários para que ela pudesse ser o grande auge da Revolução Industrial nesse período. Desde o fim da Idade Média, parte significativa da população se dirigia às cidades devido aos cercamentos. Então, aquilo que nós vimos, muitas famílias começaram a deixar o campo e começaram a se dirigir às cidades por melhores condições de vida. E tínhamos também a questão do cercamento, Sem terra, os camponeses acabavam entrando nas fábricas que surgiam. Também tinha colônias na África e na Ásia que garantiam o fornecimento de matéria-prima como mão de obra barata. Então aqui nós podemos ver que a Europa ela se desenvolveu, ela se industrializou, ela saiu à frente porque ela era industrial, era industrializada, e quanto outras regiões como a África e a Ásia que apenas forneciam matéria-prima, madeira, ferro e outros materiais para essas indústrias, não acompanharam esse desenvolvimento, E além também, uma das consequências do grande sucesso da industrialização foi a questão da mão de obra barata. As pessoas trabalhavam horas esquecidas, não tinham condições nenhuma e ainda tinham baixos salários. Então isso nós também podemos ver que foi uma das causas do avanço tecnológico industrial dos países europeus, principalmente da Inglaterra. Agora nós iremos ver a questão da primeira Revolução Industrial. Tá? O que nós temos aqui? Ocorreu em meados do século XVIII e do século XIX. Característica foi o surgimento da mecanização, que operou significativas transformações, ou seja, saiu da manufatura, se deixaram as ferramentas e entraram as máquinas. Continuando, nesta estrutura socioeconômica, fez-se a separação definitiva entre o capital, representado pelos donos de meio de produção, e o trabalho, representado pelos assalariados. Isto limitou a antiga organização dos grêmios, ou guildas, que era o modo de produção utilizado pelos artesãos. Tá? Então aqui nós já podemos ver uma divisão de classes. Tá? Desta maneira surgiram as primeiras fábricas que abriram no mesmo espaço muitos operários. Abrigam. Cada um deverá operar uma máquina específica para realizar sua tarefa. Nesta imagem nós temos aqui mulheres, participantes ativas nesse processo de desenvolvimento das fábricas, como mão de obra barata. Não só mulheres, mas como crianças também. Aí nós temos uma questão aqui, olha. A baixa remuneração, condições de trabalho e de vida subhumanas, os operários se organizaram.
Então eles começaram a ver que aquilo não estava correto, né? Se organizaram em sindicatos para reivindicar melhores condições de trabalho. Por isso que hoje nós temos os sindicatos de diversas classes. Surgiu lá no período da Revolução Industrial. A mecanização se estendeu do setor têxtil para a metalurgia, transporte, agricultura, pecuária e todos os outros setores da economia. Ou seja, então, a indústria, ela foi se adentrando por diversos setores, tá? Na questão da fabricação de roupas, tecidos, automóveis, que era o transporte, na agricultura, ferramentas e assim por diante. A Revolução estabeleceu a definitiva supremacia burguesa, ou seja, nós estamos vendo que os burgueses, os donos, eles que se deram muito bem. Ao mesmo tempo acelerou o êxodo rural, ou seja, muitas famílias vieram do campo para as cidades. E com isso foi aquilo que nós vimos, causando um grande inchaço populacional nas cidades. As fábricas empregavam um grande número de trabalhadores. Todas essas inovações influenciaram a aceleração do contato entre culturas e a própria reorganização do espaço do capitalismo. Tá? Então aqui nós vimos a questão da primeira revolução. Na segunda revolução industrial, a partir do século XIX, a primeira no século XVIII, conhecido como fase da livre concorrência. Fica para trás o capitalismo se torna cada vez menos competitivo e mais monopolista. Empresas ou países monopolizam o comércio, ou seja, se tinha um grupo ali de empresas e países que eles mandavam no mercado. Isso se chama monopólio. Se eu tenho, aqui na minha rua, se tem 3 máquinas de açaí, os 3 donos eles vão monopolizar. Olha, nós vamos vender o açaí no mesmo valor. Então isso daqui é um monopólio, é isso que é conhecido como monopólio. Tá? Nesta época o Império Alemão surgiu com grande potência industrial. Então além da Inglaterra nós temos a Alemanha aqui surgindo. Tá? Continuando. Desde então se estabeleceu as bases do progresso tecnológico e científico, visando a invenção e o constante aperfeiçoamento de produtos técnicos. Tá? Então, a Revolução Industrial, a segunda revolução, ela tem causas, né, de que outros países vêm surgindo e também a questão do monopólio, na qual empresas, países, eles formam um grupo e determinam valores e outras situações também. Na terceira revolução industrial, tá? Aqui, olha, o ponto culminante do desenvolvimento industrial em termos de tecnologia teve início em meados do século XX. Então, a primeira século XVIII, a segunda século XIX e a terceira século XX. Por volta de 1950, com o desenvolvimento da eletrônica. Esta permitiu o desenvolvimento da informática e a automação das indústrias. Ou seja, então, a cada período, a indústria ela vai se desenvolvendo, avançando. Deste modo, a indústria foram dispensados a mão de obra humana e passaram a depender cada vez mais das máquinas para fabricar seus produtos. Então, a cada momento da Revolução Industrial, da primeira, segunda e terceira, nós temos mais avanços tecnológicos. Já no Brasil, a Revolução Industrial, né, nós temos em São Paulo, tá, a fábrica de tecelagem São Martinho de Tatuí, fundada em 1830, foi a maior fábrica de tecelagem do país. Então, nesse período aqui, o Brasil ele começa também a entrar no eixo, tá, da Revolução Industrial, principalmente durante o governo de Getúlio Vargas. Centralização do poder no Estado criou condições para que se iniciasse o trabalho de coordenação e planejamento econômico,
Vargas pôs ênfase na industrialização por substituição de importações, ou seja, ele incentivou a instalação de fábricas no Brasil e assim ele foi diminuindo a questão de compras, né? A questão de compras de materiais fora do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, trouxe uma deceleração para a industrialização no Brasil, uma vez que interrompeu as importações de máquinas e equipamentos. Porque nesse período da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o que nós podemos ver é que as indústrias elas se voltaram para a fabricação de equipamentos, ou seja, de armas e assim por diante. Aqui nós finalizamos esse tema, nós vimos a questão da industrialização mundo afora no Brasil. Aqui nossa fonte do nosso texto, e também eu tenho um pequeno link na qual você pode acessar esse link, e também nós temos a indicação de um filme que fala muito bem sobre esse período, O Germinal. No finalzinho nós temos uma pequena atividade aqui com 8 questões, tá? Que através do nosso guia você pode respondê-la. Ok, turminha? Agradeço, e aqui nós finalizamos o nosso tema 5, capítulo 1, a Revolução Industrial. E até a próxima.